os condomínios devem obedecer à legislação de trânsito. Sim, é isso mesmo. No interior dos condomínios, de casas, apartamentos, os condomínios particulares, no interior deles devem ser respeitados e prevalecem a regra do direito de trânsito. Assim orientam os artigos 1º e 2º do Código de Trânsito Brasileiro. Estacionamento irregular, dirigir motocicleta sem usar capacete, menor na direção de veículo automotor, e por conta dessas infrações podem ser gerados autos de infração de trânsito. Mas é aí que repousa o problema. Antes de te falar desse problema, eu quero te dizer duas coisas. Uma é que eu resolvi falar desse assunto em 2 vídeos. No primeiro, eu vou falar com a visão do gestor, do síndico, daqueles que são responsáveis em fiscalizar o interior dos condomínios. A segunda é que se você deixar o like, clicando com vontade aí no botão curtir, e também se inscrevendo no canal, clicando no botão do sininho, você, além de nos ajudar a fazer o canal crescer, você não vai perder a parte 2, que é quando eu vou falar mais com a visão do condômino, daquele usuário que pode cometer infração de trânsito. Além dos artigos 1º e 2º, o CTB ele também fala dos condomínios particulares nos artigos 51 e no artigo 80, parágrafo 3º. Apesar da regra do direito de trânsito prevalecer no interior dos condomínios para a infração de trânsito, o CTB ele deixa bem claro que toda a estrutura necessária para fazer essa fiscalização, como nós vimos aí nos artigos 51 e 80, fica sob responsabilidade do próprio condomínio e não pode requerer nada do poder público. E como seria essa fiscalização e educação segundo as regras do direito de trânsito no interior dos condomínios? Não sei te dizer. Instalação de uma lombada, responsabilidade e custo todo pelo condomínio. Instalação de placas de sinalização, responsabilidade e todos os custos do condomínio. Fiscalização de velocidade. Se quiser instalar um aparelho de fiscalização eletrônica, tem que ter um estudo, nós vamos falar sobre isso, tem que ter um projeto e todo o custo fica a critério do condomínio. E para a instalação dessas medidas de fiscalização e educação no interior dos condomínios, não é de qualquer forma. Com certeza. O síndico, o gestor do condomínio, ele tem que elaborar um projeto, e aí tem os profissionais adequados para isso, e enviar para o órgão municipal, para saber se o órgão municipal aprova ou não. Sendo aprovado, vai instalar a lombada, as placas de sinalização, aparelho de fiscalização de velocidade, enfim, tudo com autorização do órgão municipal fiscalizador de trânsito. Lembra no início que eu falei do problema que estava repousando no auto de infração de trânsito? É claro! Isso se dá porque nem o síndico ou qualquer outro condômino tem legitimidade para lavrar um auto de infração de trânsito, vai ter. Ninguém pode simplesmente chegar e multar e falar, ó, você está multado porque o CTB ele proíbe esse tipo de estacionamento aqui. Tem uma placa que eu coloquei e você está proibido de parar aqui, então você vai levar uma multa de trânsito. Não, não é assim. Existem os legitimados, os agentes de trânsito, só eles que podem autuar os infratores de trânsito. Por isso que eu falei da dificuldade em fiscalizar o trânsito no interior dos condomínios. Então, se só o agente de trânsito é legitimado para lavrar o auto de infração, como é que é feita essa fiscalização no interior dos condomínios? O síndico ou qualquer outro morador, qualquer outro condomínio pode e deve acionar o poder público, o órgão fiscalizador municipal, no caso, para que este envie um agente legitimado para fiscalizar e, se for necessário, autuar aquele infrator de trânsito. O problema disso é que muitas vezes, quando o agente chega lá, a infração já cessou. Se for um estacionamento irregular, talvez o agente de trânsito consiga de fato fiscalizar lá, flagrar e autuar o infrator. Mas se for um menor conduzindo um veículo sem CNH, como que vai fiscalizar?
No caso do menor conduzindo o veículo, até poderia acontecer dele dar o azar do agente de trânsito chegar lá para fiscalizar e verificar que, de fato, aquele que estava conduzindo o veículo era o menor ou não portava CNH. Agora, excesso de velocidade. Como que faz isso? No caso de excesso de velocidade, fica mais difícil ainda, mas existe uma forma, que é através do vídeo monitoramento. Eu estou deixando aqui o número de um processo no qual o Ministério Público Federal ajuizou uma ação civil pública no estado do Ceará, na Justiça Federal do Ceará. Dá uma olhada nessa decisão aí, porque o juiz, na sentença, ele permite a fiscalização através de vídeo monitoramento. Existem algumas peculiaridades que você vai ver nessa sentença, mas já é possível fiscalizar excesso de velocidade no interior dos condomínios. Tramita no Senado a PL 601 de 2019. Esse projeto de lei permite que qualquer cidadão fiscalize as infrações de trânsito. Como que seria isso? No texto, qualquer cidadão poderia fotografar, filmar e enviar ele próprio para a autoridade competente, no caso o agente de trânsito, que é o legitimado em fiscalizar isso aí e lavrar o auto de infração. De posse dessa documentação, dessas provas, o agente de trânsito não precisaria se deslocar àquele local e dali mesmo já lavraria o auto de infração e estaria valendo aquela multa para aquele infrator. Isso pode muito bem ser usado no interior dos condomínios também, para toda e qualquer infração. Óbvio, desde que devidamente registrada por meio hábil, conforme fala lá a legislação. Nada impede também que os condomínios adotem regras auxiliares, ou seja, em paralelo ao CTB. Claro, prevista no regimento interno, no regulamento interno, podendo punir através de multa pecuniária. Mas claro, respeitando o devido processo legal, porque a Constituição ampara que nos processos judiciais e administrativos tem que ser respeitado o contraditório e a ampla defesa. Se você tiver dúvida, crítica, sugestões, até mesmo elogios, né? Não faz mal a ninguém, comenta aqui embaixo. Eu faço questão de interagir com vocês. Eu sempre coloco lá a minha posição quando tem algum comentário, alguma dúvida, ou até mesmo pelo WhatsApp. Tem muita gente mandando dúvidas, sugestões pelo WhatsApp. Acho que o pessoal está com vergonha de comentar. Mas eu respondo também. Então está na descrição o WhatsApp. O importante é que possamos interagir e fazer cada dia mais um trânsito consciente. Um forte abraço e seja consciente no trânsito.